o Espírito Santo abençoe a todos os obreiros e obreiras do Brasil e do mundo, bem como a todas as pessoas que nos acompanham. E que nessa noite, especialmente nessa noite, Ele possa trabalhar forte na sua mente, possa trabalhar forte no seu interior, diante de tudo que você vai ver e ouvir nessa programação. No nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito boa noite, que Deus abençoe a todos. Eu queria que você acompanhasse a programação. Eu estou aqui em Cascavel, as obreiras, os obreiros, tudo bem, gente? Tudo bem. E daqui a pouco eu vou mostrar para você uma história muito triste, uma perda irreparável e que nos leva a meditar, a pensar, a refletir sobre a nossa vida espiritual. A perda que nós tivemos faz com que você vai ver, você vai avaliar, você vai pesar. E você vai refletir a respeito do que você ouve. A Bíblia é exaustiva no sentido de dizer que devemos dar ouvidos, no sentido de mostrar que devemos dar ouvidos à voz de Deus e não dar ouvidos à voz do mal ou qualquer outro tipo de voz. E o que nós vamos ver nessa programação de hoje é algo muito triste. Muito triste. Eu gostaria que você, se você tem criança aí, que essas crianças não assistissem no momento que eu estiver falando sobre esse assunto. Porque é muito triste mesmo. Muito triste. Mas, por outro lado, é um alerta. A gente vem falando muito sobre isso. Aqui o programa está escrito Obreiros em Foco, mas deveria ser Obreiros em Alerta, porque o programa é um alerta, né? Sempre a gente está alertando, nos tornamos às vezes até radicais, porque não só aqui no programa Obreiros em Foco, mas o Bispo Macedo está sempre falando, todas as reuniões que o Bispo faz com os obreiros aos sábados, no Templo Salomão, ele enfatiza isso, ele fala sobre isso, ele busca isso, ele tem se preocupado com isso em relação aos obreiros, sempre falando comigo da responsabilidade que está nas minhas mãos de cuidar dos obreiros, de cuidar das obreiras. Mas se você não der ouvidos ao que a gente fala, e você vai deixar para dar ouvidos ao que os outros falam, cuidado. A gente vai falar já já. Eu queria que o maior número de obreiros possível pudesse assistir o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá bom? Nós vamos a um intervalo e já já a gente volta, que eu vou atender a Júlia. É Júlia? A Júnia. Isso. A Júnia. A Júnia está aqui conosco. Nós vamos atender a Júnia, que foi obreira há quanto tempo? 2 anos. 2 anos, e hoje está precisando de ajuda. Mas ainda não é sobre a Júnia. O que eu estava falando é outro assunto que a gente vai mostrar para você. Já já a gente volta. Entendeu? Agora tem que ter isso.
fechado aqui no senhor, bispo, ou pode pegar um plano de... Pode ser. Assim. Não, deixa eu ver como é que foi. Aqui, ó. Aqui. Tá ótimo. Essa aqui é fechado no senhor. Fechado. Perfeito. Falar alguma coisa eu vi. Perfeito. Posso pegar a mão, essas coisas, detalhe? Não. Pode. Então. Isso. Perfeito? Valendo, Vitor? Tudo valendo. Valendo. Não parei não. Muito bem, nós estamos aqui com a Júnia. É isso mesmo? Ou Júlia? Júnia. Júnia. Júnia, você falou que foram 2 anos de obreiro, né? Sim. E você lembra bem desses 2 anos? Como é que você era no início de tudo? Como você se sentia? Quem era a Júnia quando estava vivendo a fé, com a vida no altar, sacrificando, dizendo não para si mesma? Como é que era a Júlia por dentro? Era uma Júlia que tinha paz. Era uma vida totalmente transformada. Que não tinha hora para poder, sabe, pra poder alcançar uma alma, para poder ir atrás, para poder buscar. E era uma Júlia que tinha força. A diferença da Júnia daquela época para a Júnia de hoje. A Júlia de hoje é totalmente destruída. A Júlia que vive em guerra consigo mesmo. Não consegue ganhar a sua própria alma. Por quê? Qual é a guerra? É guerra espiritual. Muito grande. Eu até tenho vontade, mas eu não consigo. Eu dou um passo para frente e volto 10 para trás. E você se afastou por quê? Eu caí. Com quem? Com meu ex-esposo, que agora, atualmente, ele é meu esposo. Na época nós estávamos separados há 6 anos. E eu estava orando com um pastor que estava no México. E eu permiti cair Com esse? com esse meu esposo. Não, mas o seu ex... Com meu ex-marido, né? Que na época ele era meu ex-marido, mas eu estava na obra. Eu estava orando com o pastor na época. Uhum. E aí aconteceu algo que eu reencontrei meu ex-marido e eu permiti cair. Você era casada Eu no era passado lá passado fora. lá fora. Aí veio para a igreja, Vim se para a igreja, converteu. me converti. Mas quando chegou na igreja, você ainda estava com ele? Não, fazia 6 anos que nós estávamos separados. Aí você veio para a igreja. Vim para a igreja. Sim. Aí foi crescendo, desenvolvendo, se tornou obreira. E veio então, conheceu esse pastor. Sim, senhor. Vocês estavam conversando aí. Sim, senhor. Quanto tempo mais ou menos vocês estavam conversando? Fazia acho que uns 6 meses, 8 meses mais ou menos. E aí ele, esse pastor estava no México. No México. E o seu ex-marido reapareceu. Reapareceu. Nós morávamos na mesma cidade, mas a gente não se via. A gente não se via. E foi um dia que a gente se encontrou e ele falou que precisava de conversar comigo. E eu comecei a dar ouvidos. Aí a gente saiu, conversou uma vez, saiu, conversou outra vez. Aí chegou um dia, daí eu comecei a me desligar das coisas da igreja. O pastor me ligava, falava que eu precisava de eu estar na igreja. Eu sempre tinha uma desculpa, porque eu tinha alguma coisa combinada com meu ex-marido para a gente poder sair. Você vê, dar ouvidos, né? Olha só, eu comecei o programa falando sobre dar ouvidos.
Cuidado com a quem você está dando ouvido. Você tem duas vozes que você deve escolher qual delas você vai dar ouvido. A voz de Deus ou a voz do diabo. A voz do diabo, ela é mais agressiva, mais forte. É aquela voz da emoção. É a voz é a voz do mundo, é a voz das pessoas lá fora que não tem nada com Deus. A voz de Deus é uma voz suave, porém firme. Cuidado a quem você está dando ouvido. A quem você está dando ouvido. Porque a situação da Júnia, né? Ela estava indo bem, não é isso? Estava indo bem, conversando com o pastor. Hoje era para a Júnia estar no México. Ele está lá no México ainda, Não sei. sabe? Mas hoje era para estar aí, em algum lugar do mundo, ganhando almas, trabalhando para Jesus, casada com um pastor, servindo a Deus. E, de repente, ela começou a dar ouvidos à voz, o ex-marido lá do mundo. Disse: quero conversar com você. Né? Foi assim? Sim, senhor. E ela deu ouvido. Deu ouvido. Cuidado a quem você está dando ouvido. Cuidado. Cuidado. Vou mostrar para você já o porquê que você tem que ter cuidado. Aí você deu ouvidos à voz dele. Deixou ele falar. E aí? Vocês saíram, foram almoçar, jantar? Sim, daí a gente saiu algumas vezes. E aí chegou um dia que a gente teve relação sexual. Aí eu ainda continuei, e o pastor, que era da minha igreja na época, ele falava pra mim, e ele falou: o Espírito Santo tá me incomodando. Porque assim, eu tinha ele e a esposa dele como meus pais da fé. E eles sabiam tudo da minha vida. E o pastor falou: o Espírito Santo me incomoda, porque está acontecendo alguma coisa com você. E eu falava para ele: o pastor pode ficar despreocupado, porque não está acontecendo nada. Eu não vou chatear o senhor. Mas eu sabia. E eu mesmo trabalhando na obra, dentro da igreja como obreira, chegou uma época que eu de uniforme, eu me sentia nua dentro da igreja. E aí teve a troca de pastor, chegou um outro pastor novo na igreja, e aí chegou um dia, foi numa Santa Ceia, e dava a impressão que estava todo mundo me olhando, porque eu me via sem nada, sem as minhas vestes. E aí acabou a reunião, eu falei para ele, pastor, eu preciso de conversar com o senhor, porque já tem um tempo que tem acontecido alguma coisa, e eu tenho colocado meu uniforme, eu tenho me sentido nua. E eu não estou me sentindo bem. E aí ele me perguntou o que aconteceu, eu peguei e expliquei para ele tudo o que tinha acontecido. Aí ele orou por mim, foi a primeira vez que eu manifestei. E aí ele pediu para que eu ficasse no banco. E desse dia em diante eu não consegui mais voltar. Aí eu tive doença, eu tive muita coisa. Passei muita peleja, muita coisa. Desse dia em diante. Até hoje? Até hoje. Eu acho quanto tempo que você... 10 anos. 10 anos. 10 anos. Não tem paz. Não. Fico uma perturbação constante. E esse homem? Tá com ele? Sim. Você voltou com o marido? Voltei com o marido, nós casamos, tudo. Que na época que a gente morou lá no passado, lá atrás, nós éramos amigados. E aí depois desse tempo ele começou também a frequentar a igreja. Só que a gente tá na igreja, mas a vida tá perturbada. Não tem casamento, né? O casamento não tenho o que reclamar.
Mas vida financeira, saúde e espiritual é um fracasso. Em relação a voltar para os braços de Jesus, o que você acha que está faltando para você? Porque você está, esses 10 anos você está na igreja? Estou na igreja. Mas não consegue se firmar. Não consegui firmar. O que você acha que está faltando? Não sei dizer pro senhor. Acho que falta. Vontade eu tenho, mas eu não tenho força. Como eu disse pro senhor, eu dou um passo para frente, eu volto 10 para trás. Antes de você chegar na igreja, como é que era a sua? Minha vida era destruída. Porque eu me amiguei com esse meu esposo, eu tive uma desilusão muito grande. Aí eu tive depressão. E eu fui cair pro mundo, eu só não usei drogas, mas do resto, se eu imaginar que é de ruim nesse mundo, eu fiz. Então, eu vou fazer uma oração em você, Júnior. Mas essa palavra aqui, ela não mente. Ela mostra que se nós tomarmos uma decisão de entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus, mas é uma decisão mesmo de colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo, acima do ar, do oxigênio que você respira. Se você colocar o Senhor Jesus dessa maneira na sua vida, a ponto de considerar ele mais importante do que o ar que você respira. Porque se faltar o oxigênio para você respirar, você estando com ele, não há problema nenhum, você morre e vai para o céu e mora com ele por toda a eternidade. Se faltar o oxigênio e você não tiver ele dentro de você, aí você vai ver, esse sofrimento que você passou não é nada. Não é nem um cafezinho, perto do que vai passar a eternidade. Então, essa palavra não mente. Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você for até a Ele, de verdade, Ele vai te aliviar. Mas não vai te aliviar momentaneamente. Ele vai transformar a sua vida. Mas tem que ser uma decisão muito forte. Você está disposto a tomar essa decisão? Porque senão, eu estou aqui, nós estamos aqui em Cascavel, e a gente vai, depois daqui eu não sei quando que eu vou voltar aqui, né? Não sei. Eu vou poder fazer uma oração em você vai, vamos expulsar o mal que está na sua vida, mas se você não tomar uma decisão verdadeira, do fundo da tua alma, como eu falei agora, amanhã esse demônio volta. Então você tem que colocar ele acima do teu marido, acima do teu filho, acima do teu filho, acima de tudo. E colocá-lo em primeiro lugar. Está disposto a fazer isso? Fica de pé. Feche os olhos. Pode soltar os olhos. Feche os olhos. Pense em Deus. Chegou o resgate na sua vida.
Segura o corpo dela. Segura o corpo dela. Manifesta aí o chefe. O chefe. Segura o corpo dela. Eu não vou segurar. Segura o corpo dela. Põe a mão para trás, amarrado. Você é o chefe? Você é o chefe? Sim. Se tiver outro mais forte que você aí, você vai levar a surra dele. Tem outro mais forte? Pode levantar e botar o corpo dela de joelho. O chefe. O chefe. O chefe. O chefe. O chefe. Você é o chefe? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Exu das almas preciosas. Bota a mão para trás. Preste atenção. Qual é a brecha que ela dá para você nesses 10 anos que ela voltou e está na igreja? Qual é a brecha? Os meus olhos. Com o quê? Com o quê? Com o que as pessoas falam lá fora. Em relação aqui. Hein? E vocês roubarem o que é dela. Mas ela não tem nada. Ela tem maus olhos com a igreja. É isso? Sim, Tem maus olhos com a igreja. Com o que falam lá fora. sim. E quem são esses que falam lá fora, que você ouve? São pessoas que um dia já estiveram. Vocês estão ouvindo isso aqui? Estão ouvindo? Presta atenção, hein? Presta atenção, tem nada combinado aqui. Eu não sabia qual era a situação dessa moça quando eu entrei aqui. Não sabia. E eu abri falando em dar o quê? Ouvidos. Dá ouvidos. E agora ela está 10 anos na igreja. Não se confirma. Não, aliás, 10 anos depois que caiu e saiu de obreira. Mas ela não consegue se firmar. Por quê? Tem uma razão. Foi o que eu falei para ela. Ó, essa palavra aqui não mente. Se você se entregar de verdade, então ela vai te acolher. Agora, mas por que ela está esse tempo todo na igreja e não se firma? Os demônios estão aí na vida dela. Tem uma brecha, tem uma razão, tem um porquê. Qual a razão? Qual o porquê? Maus olhos. Dando ouvidos ao que falam da igreja. Há 40 anos que falam da igreja e a gente está aqui. A gente está aqui. Há 40 anos que falam do Bispo Macedo e está aí. Há 40 anos que falam de nós, bispos, nós estamos aqui. E os que falam? Cadê? Ah, olha o que ele falou. Muitos que estavam conosco e saíram. Cuidado. Cuidado com quem você está dando ouvido. Hein? Eu vou te mostrar já já que você tem que tomar cuidado. Cuidado. E fala que a gente quer roubar você. Quer roubar ela? Sim. É? Aí ela dá ouvido. Lá dentro dela ela dá ouvido. Sim. Pois é. Presta atenção. Espírito Santo, coloca anjos aqui ao redor, queimando ele. O tempo todo que ele estiver aqui. Queimando ele. Vai queimando esse diabo. Vai queimando esse demônio. O tempo todo que ele estiver aqui. Ele e toda a legião dele. Passa a mão na cabeça dela e amarra em você todos os pensamentos que você botou aqui. Vamos lá. Todos os pensamentos que você botou, inclusive a nosso respeito. Vamos lá. Passa a mão aí.
Passa a mão. Vai queimando, Jesus. Vai queimando todos os demônios que estão aí. Vamos lá, passa a mão. Passa a mão. Todos os pensamentos. Todos os pensamentos que estão aqui na cabeça dela. Todos os pensamentos. Todos os pensamentos. Passa a mão rápido. Amarra tudo em você. Amarra tudo em você. Amarra tudo em você. Amarra tudo em você. Tudo que está aqui na cabeça dela, todos os pensamentos. Passa a mão nos olhos dela e amarra a venda dos olhos dela que você colocou aí. E não deixa, cegou o entendimento dela. Passa a mão aí rápido. Se você é demônio, faça o que eu estou mandando. A venda, os olhos maus que estão aí dela, amarra em você. Amarra em você. Agora, a boca, a mordaça que você deixou aí. Isso. O buraco na alma dela. Buraco na alma dela. Amarre em você. Amarre em você o buraco. Todo o buraco que está aí. Os sentimentos que estão aí. Os sentimentos que estão aí. Vamos lá. Amarre em você. Amarre em você. Isso. As algemas. A corrente que está amarrando os pés dela. Amarre em você. Solta as correntes dos pés dela e amarre em você. Isso. Das mãos agora. Isso. Agora seja queimado, Satanás. Segura o corpo dela. Eu não vou segurar não. Fazer força não. Seja queimado. Queimado. Sopra agora. Sopra. Sopra. Seja queimado toda a legião do inferno que colocou maus olhos nela. Seja queimado o diabo que entrou pelos ouvidos. Que entrou pelos ouvidos dela. Que tem entrado pelos ouvidos dela. Seja queimado. 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 Em nome do Senhor Jesus, seja queimado. Toda a legião do inferno seja queimada agora. Queimada, meu Deus. Isso. Amarra em você todos os demônios que estão aí, que você comanda, na vida dela. Junto com as doenças que você botou nela. Vamos lá. Amarre em você. Abre tuas asas aí agora e amarre em você todos os demônios que você botou nela. Vai, meu demônio. Vai logo, estou mandando. Todos os demônios estão aí. Amarre você, abre as asas. Abre as asas e amarra tudo em você. 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 Você botou doença nela? Botei. Aonde? Aonde? Na cabeça. Arranca aí. No pescoço. Amarre em você. Amarre em você. Amarre em você. Todas as doenças que você botou no pescoço dela, na cabeça, amarre em você. Amarre você. Isso. Seja queimado. Queima, Jesus. Queima agora. Queima agora. Queima agora. Seja queimada toda a legião do inferno. Seja queimado, destruído pelo poder do nome de Jesus. Agora você arruma a tua trouxa. Você vai voar para o inferno. Com tudo que você botou aí. Todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus! Tira! Fica de pé. Vira para cá. Fecha os olhos. Todo o restante. No assopro de fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí? Como é que está por dentro? Tô bem. Tô com uma dor de cabeça. Não cheguei com pressão muito forte. Por dentro, como é que está? Dentro, uma paz. Está em paz? Tô em paz. Como nunca? Como nunca. Como nunca teve? Como nunca tive. Seja sincera, Júnior. Como nunca teve? Como nunca tive. Paz do primeiro amor. Hã? Paz do primeiro
clamor que eu tive lá atrás. Você, honestamente, você vinha dando ouvidos a vozes lá fora, Nossa Senhora. internet, ex-pastores, ex-bispos, Ex-obreiros. ex-obreiros, vinha dando ouvidos. Sim. Por isso que você não se libertava. Entendeu? Nossa Senhora. Olha o resultado. Olha para a sua vida. O que esses ex-obreiros, esses ex-pastores, esses ex-bispos têm dado para você? Nesse tempo todo que você vem dando ouvido à voz deles. Hã? Não tem nada. Hein? Mas não tem dado nada. Nada. Eles têm ajudado você espiritualmente? Não. Eles têm ajudado o seu casamento? E agora, nesse momento agora, como é que você está? Por dentro, que você falou. Em paz. De verdade? De verdade. Sinceramente? Sinceramente. Então, olha o que eles estão te dando e olha o que o Espírito Santo, através de nós, acabamos de dar para você agora. Qual que é melhor? O que eles estão te dando ou o que nós estamos acabando de dar a você? Tá acabado de mudar. Seja sincero. Então, limpe os seus olhos, ô Júnior. Que se você, como eu falei, se eu sair daqui agora, você está em paz, não está? Sim. Se eu sair daqui agora e você continuar dando ouvidos à voz do diabo que usa essas pessoas para falar da igreja, nunca você vai se libertar e você vai junto viver com os demônios se você morrer sem Jesus. É com eles que você quer ir? Senhor. Então, tome uma decisão na sua vida. Tá bom? Feche os olhos. Eu abençoo a Júnior, meu Deus. Salva a alma dela. Perdoa todos os seus pecados. Escreva o nome dela no livro da vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Está em paz mesmo? Senhor. Tá ligado? Pode aguardar ali, a gente vai fazer a oração. Você vai falar com Deus. Nós vamos ao intervalo, já já a gente volta com você. 40 minutos, tá, bispo? Pode tirar. Cadê o celular? Vou colocar a foto agora, bispo? Hein? Aí você coloca a foto no plasma, ou na edição eu faço, tá cheio. Não entendi. O senhor quer que faça a foto no plasma ou quer que coloque ela cheia na edição? Mas é? Eu posso editar, na hora que o senhor falar da foto, colocar a tela cheia? Não, não vou sem imagem. Coloca a imagem fechada, aberta. Primeira imagem dele de obreiro. Sim, de obreiro. Daí depois, a foto está ali, mas aí coloca de obreiro. Coloca a foto aqui. É de obreiro, e depois tem aquela imagem, que o senhor pode falar, ó, você tem tela cheia, daí já está a tela cheia, que você não faça a tela cheia. Tem os obreiros, né? Essa aqui, igual o senhor pediu na reunião ontem, o senhor pediu que fechasse bem no rosto. Eu posso pegar uma aberta, se enforcado, e uma bem no rosto. Igual o senhor pediu ontem, né? Ele vai editar lá. Ah, ele vai editar lá? Eu mandei. Não precisa editar nada aqui não. Tá. Eu só quero que mostre a foto aqui. Sim, senhor. Vou mostrar então essa aqui. Ah, Eu lá depois. ele vai pegar a foto que eu pedi para colocar mosaico aqui e pedi para colocar o mosaico Sim, senhor. ele Sim, senhor. morto. Sim, Entendeu? senhor. No rosto dele. Então aqui eu só preparo as cabeças, cortadinho, mando para ele que ele faz então a edição lá. Perfeito. Deixar essa foto mesmo? Não. Volta normal comigo. Você sabe quantos minutos tem? Não. 40 minutos. 40? Valeu. Aqui tem algum testemunho?
tem grito de Lázaro e voltinho. Ela já deu disponível. Eu já li. E é grito e resgate. Alguém tem outros números? Não só o grito de Lázaro, por causa da hora, eu vou entrar, trabalhar fotos. Né? Nem sei se vai dar. Falta 20 minutos? 20 minutos. Aqui eu não sei o tamanho também das matérias que o senhor chamou, né? Mas é mais em torno disso aí. Em torno de 4 minutos, 3 minutos cada matéria, né? Padrão da igreja, perfeito. Bora. Bom, nós voltamos com todos vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre o rapaz, o Júlio. Né? Vou mostrar já a foto para você. Agora, eu estou aqui com a Aline. Aline, a gente está trabalhando o grito de Lázaro. Nós vamos ter o grito de Lázaro no dia 14. No dia 14 de outubro, que vai ser um domingo, 2 horas da tarde. Vamos ter a Santa Ceia. Né? Tem que parar aí, porque vai sair o som. Desliga ali, por favor. Oi? Desligou? O microfone, o telefone tem que estar no... Pode ir. Muito bem, nós voltamos com todos vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, vou falar com você sobre o que aconteceu com o Júlio, que nós iniciamos o programa falando. A nota triste que vamos mostrar para você. Mas antes, eu estou aqui com a Aline. A Aline vai contar do grito de Lázaro, já que no dia 14 de outubro, domingo, nós vamos estar realizando a Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu vou falar mais sobre esse dia mais adiante. Vai ser uma tarde de domingo muito forte e eu tenho certeza que vai arrebentar. Agora, o grito de Lázaro nós vamos fazer também nesse dia, já que nós vamos ficar 2 sábados sem reunião na igreja, no sábado, aquela reunião nossa do sábado. Né? Amanhã nós vamos ter a vigília com o bispo Renato, todos os obreiros, jovens, evangelistas, pastores, bispos, esposas, todos, o Brasil todo, e nós vamos ter, no outro sábado, não vamos ter também reunião, devido à véspera das eleições, e vamos nos encontrar só no dia 14. Mas a gente mais adiante fala sobre isso. Desculpa, seu nome. Aline. Aline, você gritou pelo nome de quem? Eu gritei pelo nome do meu primo Juliano. Qual era o problema? Meu primo, ele se envolveu com as drogas e ele chegou num estado tão lastimável que não dá para dizer que ele vivia mais. Ele chegou para uma situação de viver na rua, a família perdeu o contato com ele e a gente vivia essa angústia de não ter notícias, não saber se estava vivo, se não estava. E foi uma das primeiras vigílias que o senhor fez o propósito do grito de Lázaro. O senhor explicou que era alguém da família que estava nessa situação que já não vivia, né? Que o que eles viviam não era vida. Eu lembrei desse meu primo e eu gritei com toda a força pelo nome dele, pedi a Deus que trouxesse ele de volta à vida. E foi bem naquela época, naquele tempo, que ele retornou ao convívio familiar. Foi uma situação complicada, ele voltou destruído, doente, tinha um ferimento no pé bem feio, assim, pelo estado lastimável que ele vivia, né? Mas voltou ao convívio da família, voltou a trabalhar, deixou de ser escravo daquela situação que ele se encontrava. Como é que está hoje? Hoje ele vive bem na família, ele não é mais escravo das drogas, ele trabalha, voltou à vida, realmente, a gente pode dizer. Tá certo. Bom, tá aí então. Agora, o Bispo Irmão, chega aqui, por favor. Eu queria tocar nesse assunto que nós falamos. A Bíblia fala, aqui, ó, nós acabamos, deixa eu ver aqui,
Nós vamos agora ao momento da palavra, o momento da meditação da palavra. Vamos lá. Se eu quiser mostrar o capítulo, o senhor pode mostrar para Tá. Como é que vai ser aqui para a gente poder... A gente não pode falar muito, mas tem que falar. A cama pega a Bíblia, pode ficar aqui, né? Ele pode pegar aquela câmera lá. Isso. Sim. Sim, senhor. Eu Tira preciso- na mão, Victor, essa câmera ali, fica com ela na mão. Preciso mostrar assim, Não, pode deixar, professor. Assim. mostrar assim, entendeu? Pode deixar. Ele vai deixar aquela ali aberta. Essa Mas vai aí ficar você tem que fechada. trazer para cá. Ele vai trazer aquela outra lá. Eu vou trazer a outra, que essa aqui é geral. Você prefere só vocês dois, bispo? É. Eu tô nessa aqui, Victor, nos dois. É, então Ah. tá assim. Aí. Daí a fechada, o senhor vira É. vira para ele que ele fecha lá no Assim, né? Perfeito? Beleza. Se o senhor quiser vir mais para cá para ficar no plasma, isso aí. Perfeito. Ó, deixa eu só um pouquinho. Beleza. Manuel, vai ficar longe. Você tem que trazer mais para cá. Eu tenho bastante zoom aqui, bispo. Aqui, ó, pode, se quiser dar uma olhada lá, ó. Aqui na... Vê aqui. Base ali. Olha lá, Ó. Victor, não. Tá bem perto. Bem pertinho. Posso tentar um pouquinho mais. Aqui sim. Bem pertinho. Tem bastante zoom. Dá pra ler tranquilo. Tá. Aqui tá aberto, tá desse? Desse? Valendo. A nota triste que nós queremos falar é o seguinte. Nós temos esse rapaz. Coloque a foto dele. Tá aí. Esse rapaz é o Júlio. O Júlio, ele foi obreiro 3 anos e depois foi convidado para entrar no IBURD, que é a escola, o IBURD é o Instituto Bíblico Universal. É um curso preparatório para se auxiliar na igreja. E o Júlio ficou 1 ano. Então, no total foram 3 anos de obreiro e mais 1 ano de IBURD. 4 anos. Só que desde o início do programa eu venho falando sobre isso. A questão de você dar ouvidos à voz do diabo. E quando que a gente dá ouvidos à voz do diabo? A gente dá ouvidos à voz do diabo. O diabo não vem assim, ó, eu sou o diabo, estou falando com você, quero dizer para você que eu vou destruir sua vida e vou levar você para a destruição, para o mal. Ele não fala isso. Ele tem falado muito forte hoje através dos ex. Pois é. Geral. Fala. Geral. O diabo usa quem é dele para trabalhar contra os que são de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, ó, olha só, capítulo 4 de 1 Timóteo, a Bíblia diz assim, ó, versículo 1. Mostra aí. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Apostatar é afastar-se. Diz que alguns apostatarão da fé. O que são alguns perto de um universo de milhões e milhões de cristãos? São muitos, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, quer dizer, ensinos de demônios.
Está vendo bem? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Como eu falei, o espírito enganador não fala assim, ó, eu sou enganador, estou querendo te enganar, estou querendo te iludir e arrancar você para as minhas garras. Não, ele não fala isso. Aí diz aqui no versículo 2, pela hipocrisia, falsidade de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Quer dizer, são homens, o diabo usa homens hipócritas, falsos cristãos, falsa fé, que têm e falam mentiras e têm a sua consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada? A consciência cauterizada, por exemplo, as mulheres aqui sabem muito bem disso. A mulher tem um problema no útero, uma ferida no útero, né? Alguma ferida no útero, então o médico vai cauterizar aquela ferida, não é isso? Não é isso? Sim, para que aquela ferida não se alastre, não é assim? Sim. O que é cauterização da consciência? É quando, eu vou dar um exemplo direto, a palavra de Deus não, ela não desenvolve mais na consciência daquela pessoa. Você fala da palavra de Deus, a mente dela está cauterizada. Você fala da palavra de Deus e nada é a mesma coisa. Não tem mais sensibilidade para ouvir a Deus. Acabou. Você está na igreja 500 anos, você ou então saiu da igreja, né? E você ouve a palavra de Deus, por exemplo, o diabo está cauterizado, ele conhece a Bíblia melhor do que todos nós juntos, do que o mundo inteiro junto, mas para ele não tem mais jeito. Para ele, essa palavra aqui não surte mais efeito, embora ele creia, mas não surte mais porque ele está cauterizado, não desenvolve mais a palavra de Deus na vida dele. A mente da pessoa que está cauterizada é uma terra seca, que não produz fruto da palavra de Deus. A palavra de Deus não entra mais ali, não consegue mais transformar aquela mente. E tem pessoas que se afastam da presença de Deus, da igreja e da presença de Deus, e não é o fato de ter sido obreiro, não é o fato de ter sido bispo, não é o fato de ter sido pastor ou esposa. Não, porque existem pessoas que não são mais obreiros, não são mais pastores, não são mais bispos, mas estão na fé, estão vivendo a fé, não saíram do guarda-chuva do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Não é isso? A questão é quando a pessoa sai da posição do cargo que estava e quando sai, vai lá para fora, para o mundo, se entrega aos desejos da carne deliberadamente, de forma tal que a mente dela fica cauterizada e o certo vira errado e o errado vira certo. Isso eu tenho que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, vocês têm que tomar cuidado, todos nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. Nós estamos fazendo nenhum tipo de crítica a ninguém, mas apenas para você ver as consequências disso. Como é que foi o diabo? O diabo foi um anjo de luz. Lucifer foi um anjo de luz, morou com Deus, morou no Monte Santo de Deus, andava no brilho das pedras, tinha uma beleza que não dá para nossa mente imaginar como era a beleza dele. Ele assistia diante do trono de Deus, comandava os anjos, e de repente ele achou que poderia ser igual a Deus. Poderia ser igual a Deus e fez a cabeça, preste atenção nesse detalhe, fez a cabeça dos anjos. Pense, meu amigo,
Eu fico pensando que o diabo falou para esses anjos, meu Deus. Estava tudo bem com esses anjos. Os anjos estavam no céu. Tem lugar melhor do que o céu? Não existe. Os anjos estavam no céu. O que o diabo falou para esses anjos? Que conseguiu fazer a cabeça deles e arrastou eles com ele. Olha o resultado deles. O resultado desses anjos que estavam no céu bem com Deus foi esse que a gente vê virado demônio. E para eles não tem mais jeito. Cuidado com quem você tem dado ouvido. Cuidado. Se uma pessoa sai da igreja, se afasta da fé, caiu, e ela reconhece os seus erros, pô, eu errei, foi eu que errei, eu não tenho culpa disso, eu que errei, eu vacilei. Mas, pô, eu não vou falar mal da igreja, não. Tá, uma coisa, saiu da igreja, errou, ela que errou, a igreja não fez nada, pelo contrário, ela que errou. Se afastou, e ela começa a trabalhar na sua cabeça para você sair da igreja, para você sair da presença de Deus. Cuidado com isso, gente, porque o Júlio foi assim. O Júlio, ele começou a dar ouvidos, exatamente como aconteceu com a Júnior aqui. Ele começou a dar ouvidos a essas vozes. O Júlio começou a dar ouvidos. Esse rapaz que você está vendo aí, mostra ele. Era obreiro, estava tudo certinho. Rapaz novo, estava indo tudo bem com ele. Ele hoje era para estar como auxiliar, ou como pastor, né? Cuidando, ganhando alma, se preparando para casar, pela idade dele, se preparando para casar com alguma moça. Não é isso? E quando a mente fica, a consciência cauterizada, o Espírito Santo não tem mais acesso e o mal passa a ter liberdade para fazer o que quiser. E fez com ele. Como que fez com ele? Começou a trabalhar. Usou um ex-bispo, segundo ele, porque ele começou a ouvir, a dar ouvidos a um ex-bispo, e esse ex-bispo começou a falar. Foi falando. E ele acabou dando ouvidos. E começou a olhar a igreja com maus olhos. Começou a olhar os bispos com maus olhos. Se afastou, começou a se envolver com hipnose, começou a achar que era o poder da mente, se envolveu com outras religiões. Infelizmente, essa semana, olha o resultado. Mostra aí, por favor. Está aí. Ele, na terça-feira, na segunda-feira, ele foi lá e se suicidou. Deu fim à sua vida. Com 21 anos de idade, a gente está aqui triste com essa situação. A mãe dele, os nossos pastores foram lá, conversaram com a mãe dele, conversaram com a família dele. A família dele está muito triste com essa situação. A gente está aqui com muito respeito à família, falando sobre isso, mostrando a situação do Júlio, para que você que é obreiro, você que é pastor, você que é bispo, você que é esposa, você que é membro da igreja, você que está aí buscando a Deus. Jesus transformou sua vida na igreja. Jesus abençoou você, te deu força, te deu paz, curou você. Cuidado com o que você ouve aí fora. Cuidado. As pessoas falam mal da gente, isso há 40 anos. Isso não é de hoje, nem de ontem. Há 40 anos as pessoas falam mal da gente. Eu tenho 38 anos de igreja. A igreja tem 40, eu tenho 38 anos que eu coloquei os pés na igreja a primeira vez.
As pessoas falam esse tempo todo, mas nós estamos aqui, seguindo, na fé, buscando pela misericórdia de Deus. Nós não estamos condenando ninguém, nós não estamos tecendo nenhum tipo de comentário a respeito de ninguém que saiu, segue o caminho, acabou. Mas eu quero usar esse episódio do Júlio para que você, para que eu, para que todos nós coloquemos a nossa barba de molho. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Se você der ouvidos a espíritos enganadores, usando pessoas, você vai acabar se perdendo. Não deixe isso acontecer com você. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, primeiro, pela mãe do Júlio, pelos irmãos, não sei quantos tem, pela família, pelos pais. Eu te peço, meu Deus, por elas, por essa família que sofreu esse golpe esses dias e que o Senhor tenha misericórdia deles. Nós não oramos mais pelo Júlio, porque não temos mais o que fazer. Ele teve 21 anos da sua vida para escolher o caminho que ele queria. Então, oramos sim por eles, oramos pelos que estão aqui, oramos por eles, que eu digo, pelos seus familiares, e oramos pelos seus amigos, vizinhos, pelos obreiros, por toda a tua igreja, por todos aqueles que estão assistindo a gente agora, estejam onde estiverem, estejam vivendo o que estiverem vivendo de tribulação, de deserto, enfim, de problemas, mas estão vivos, meu Deus. E tem solução para todos os problemas quando nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Então, toma nas tuas mãos cada obreiro, cada obreira, cada jovem, cada evangelista, cada membro, cada pastor, cada bispo, cada esposa, enfim, cada pessoa, meu Pai, que nos ouve nesse instante, que nos assiste. Que a tua luz resplandeça na vida deles e que cada um possa examinar a si mesmo e avaliar a sua vida espiritual, a sua comunhão como está com o Senhor. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. E onde quer que essas pessoas estejam, em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, elas possam receber essa notícia com tremor e temor, para cuidarem de sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Bem, o Bispo Macedo, com todos vocês. Ouça o Bispo. Daqui a pouquinho ele vai falar, dar uma palavra para você. Fica com Deus e até a próxima. Deu?